diante dos pés de Jesus Cristo, que creram nele como seu Salvador, o seu Redentor. Amém. E nós estamos aqui hoje para celebrarmos sim a vida, para dizermos e elogiarmos a Deus por tudo que Ele faz por nós, por tudo que Ele já fez, pelo seu grande amor. Amém. Mas também para nos derramarmos na sua presença, abrirmos o nosso coração, aí onde você estiver. Amém. Seja o momento que você quiser, seja agora, seja no futuro, que esse momento seja especial para todos nós. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, eu convido a cada um de nós a passarmos um momento de reflexão na presença do nosso Senhor. Vamos abrir o nosso coração, a nossa mente, entregar os nossos anseios, os nossos medos, os nossos problemas, abrir-se para Ele, porque não há nada melhor do que a gente poder descansar na presença do Senhor. Vivemos momentos difíceis em todo o mundo. Essa pandemia que tem tirado o sossego, o sono, tem levado muitas vidas preciosas. Outras estão lutando ainda. Muitos outros ainda certamente vão ser contaminados, infelizmente. E temos que, nesse momento, pedirmos a Deus a sabedoria. Amém. Pedimos a Deus a força e a coragem para ajudarmos aqueles que mais precisam, aqueles que mais estão sofrendo. Então, em nossas orações, vamos nos lembrar de interceder sempre pelo nosso vizinho, pelo nosso amigo, pelos idosos, por aqueles que estão num grupo de risco maior do que os mais jovens estão, pedindo que Deus esteja guardando cada um. Vamos orar? Um momentinho só de oração silenciosa, depois de alguns segundos eu farei uma oração por todos nós. Senhor, estamos reunidos aqui nesse lugar, nesse prédio praticamente vazio, Deus, mas cheios da Tua presença, porque o Senhor decidiu fazer uma aliança com eles, ter nos dado a direção, Deus. E hoje queremos louvar o Teu nome, porque apesar de toda a situação que vivemos, sabemos que o Senhor está conosco. E isso é o mais importante para nós, Deus. Na estrada da vida, sabemos que não estamos sós. Sabemos que temos um Deus que nos ama verdadeiramente e inteiramente. Ó Deus, nos ensina a sermos assim mais parecidos contigo, Pai. A olharmos para o próximo como o Senhor olha para nós. Amá-los como nós nos amamos. A se entregar, Deus, de corpo e alma. Deus, queremos Te adorar, Deus, mas às vezes nos faltam palavras, às vezes as situações nos tiram, Pai, o desejo, Pai, de Te buscar, de se entregar na Sua presença. Por isso pedimos perdão, Deus, e pedimos que o Senhor venha, Pai, consertar o nosso coração, sonda ele, Deus, revela em nós, Pai, o Teu querer, o Teu desejo, a Tua vontade para a nossa vida. Recebe as orações de todos aqueles que nesse momento, Pai, estão conectados contigo, Deus, sabendo que o Senhor é um Deus que escuta todas elas e atende todas ao seu tempo e ao seu modo. Nos ensina a confiar sempre no Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos e pedimos. Amém, Senhor. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre em
Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim serás. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Obrigada por cada verdade. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Oh, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim serás. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em nome de Jesus, que fala sobre os oceanos, o poder de Deus, que alimenta as nossas vidas, que sustenta as nossas vidas. Vamos cantar, onde você estiver aí. Fique à vontade para soltar a sua voz e testemunhar desse amor de Deus. Amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali me encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és seu. Sua graça cobre os meus temores, sua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar.
além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, oh. E tu és meu. Se firme nessa verdade. Declare: guia-me para que em tudo em ti confie, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, de onde vem meu socorro, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Amém, somos todos dele, porque ele nos comprou com a sua própria vida. Ele derramou o seu sangue por nós, pelos nossos pecados, para nos redimir, para nos dar a oportunidade de podermos olharmos para Deus e sermos recebidos verdadeiramente e por justiça em Jesus Cristo. Amém. Esse Deus que nos ama de uma maneira muito ousada, uma maneira louca, difícil de compreender, porque quando enxergamos e olhamos para nós mesmos e enxergamos a nossa pequenez, a nossa mesquinhez, o nosso egoísmo, e quando nós lutamos para vencermos as nossas limitações, enxergamos que realmente não há muita coisa boa em nós. Mas esse Deus nos amou tanto, assim fala a palavra dele, mas tanto que entregou a vida do seu único filho,
para morrer por nós, pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos a vida eterna. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Yeah, yeah. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Como alguém pode amar alguém que nem desejava? Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Oh, oh, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Jesus, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Talvez seja você. Posso comprá-lo, Nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigado, Jesus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, oh. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. E derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Yeah, yeah. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Receba,
esse amor aonde você estiver. Oh, Jesus. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O amor de Deus é ousado, e nós vamos ser um pouco ousados, porque Ele nos permite sermos. Eu quero agora desafiar você, convidar você que está aí nos assistindo, acompanhando, a fazer os seus pedidos de oração antes de cantarmos a próxima canção, que é uma canção onde nós vamos nos rendermos aos pés de Jesus. Eu quero que você coloque o seu pedido, aquilo que está no seu coração. Se quiser compartilhar na rede o seu pedido de oração, faça agora, na liberdade do Espírito Santo de Deus. E depois de cantarmos então a próxima canção, nós vamos fazer uma oração por todos esses pedidos que foram colocados, mesmo aqueles que você preferiu guardar, reservar com você. Mas Deus sabe, Deus conhece. Tá bom? Então vai fazendo aí seus pedidos. Aproveita também para compartilhar o link do nosso culto para os seus amigos, seus colegas. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e
e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Senhor, nos rendemos aos seus pés, reconhecemos que somos limitados, precisamos do Senhor. Acolhe, Pai, agora todos esses pedidos que levantamos diante do Senhor, as nossas súplicas, nossos desejos, tudo aquilo, Pai, que for da Tua vontade, Deus, que for perfeito e agradável ao Senhor, que o Senhor realize, Pai, para a glória do Teu nome. Clamamos pelos enfermos, pelos aqueles que sofrem, aqueles que estão dependendo, Pai, do auxílio da medicina. Essa pandemia que chegou nos assustando, Deus, trazendo medo, incertezas, Deus. Guia as nossas vidas, Pai. Atende aquela mãe aflita que está longe do filho. Atende, Pai, aquele pai que também não pode estar contado com seus filhos. Os avós que estão também separados, Pai, para não serem contaminados, Deus. O Senhor console os corações, fortaleça, Deus. Ajuda os médicos, todas as equipes de saúde, Deus, os enfermeiros, os técnicos, aqueles que cuidam, Pai, da limpeza, da higiene. Capacita-os, Deus. Fortalece-os, Pai. Senhor Deus, clamamos ao Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas e tudo não foge ao Senhor. Tudo está sob o Teu controle, Pai. Descansamos em Ti, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, muito bom estar com você.
Eu sou o Serginho e tenho, como sempre, a alegria de poder falar com vocês, ter esse momento de conversa em volta da Escritura e da Palavra de Deus, e também tenho essa responsabilidade. Muito bacana que a gente já começou essa noite com os louvores de adoração a Deus, em orações, e eu quero convidar você de novo para que a gente faça isso novamente. Para que a gente ore, para que Deus possa falar conosco, para que o Espírito conceda fé àqueles que ainda não a têm, e a nós que a temos, que o Espírito continue nos fazendo amadurecer, crescer, ouvindo a Tua Palavra e nos impulsionando para esses momentos difíceis, para uma vida cristã de fé, que se torna prática. Quero convidar você para essa palavra de oração. Senhor, obrigado por essa noite. Nós somos tão gratos porque o Senhor nos deu, nesse momento do mundo, na nossa história, uma ferramenta para poder transmitir as nossas conversas. No momento de isolamento, no momento de dificuldades, de sanções à nossa vida, Senhor, o Senhor ainda assim tem sido bom, e nós reconhecemos isso o tempo todo, que a Tua graça não tem fim e que o Teu amor nos faz ter esperança, confiança, que o Senhor é o nosso refúgio. Obrigado por poder alcançar tantas pessoas nessa conversa, aos que nos acompanham ao vivo e aos que assistem essa conversa, esses louvores após, gravado. Nós somos tão gratos por cada pessoa que nos ouve agora e que nesse momento se junta a nós nessa comunhão. Deus, a nossa oração é que a Tua palavra, a Tua conversa dessa noite, que a entrevista dessa noite, que tudo que está sendo feito aqui nessa noite, começando já pelos louvores que já fizeram, o Senhor possa falar conosco. Que o Teu Espírito nos conceda a fé, que o Teu Espírito fale ao nosso coração, mente, nos ensine, nos instrua, nos corrija, nos impulsione para uma vida que o Senhor deseja a nós. Nós pedimos por isso e oramos por isso em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Pessoal, está sendo projetado para vocês aí agora o nosso tema de hoje. Temos conversado há algumas semanas sobre a série M3. Semana passada o nosso assunto foi a respeito do acolhimento. Tivemos a presença do homem mais acolhedor, do abraço mais apertado do mundo, conhecido como Pedrão, o aperto de mão mais forte da face da terra. O Pedrão falou com a gente sobre acolhimento, foi muito bacana ter tido essa conversa a respeito dessa necessidade cristã, desse chamado que todos temos a fazer. Hoje, para continuar esse bate-papo, para a gente continuar tendo essa conversa, o nosso assunto é o nosso segundo tema dessa igreja. Primeiro, deixa eu explicar para vocês por que M3. Você que talvez ainda não tenha ouvido isso. Nós compreendemos na história dessa igreja que existem 3 etapas. A primeira, chamada M1, é a etapa de plantação dessa igreja. No ano de 1993, alguns irmãos e irmãs decidiram nascer com essa igreja presbiteriana do Jardim Itália, uma igreja diferente, que pudesse contextualizar, chegar às pessoas do seu tempo. Esse movimento chamado M1 é o nosso movimento de plantação. E como eu disse semana passada, muitos dos irmãos e das irmãs que fizeram esse primeiro movimento, que vieram nesse movimento da Igreja Central de Tapetininga para cá, permanecem aqui. São símbolos de fé, de prática cristã, pessoas que servem, são importantes para essa comunidade. Um segundo momento, quando nós pensamos em M2, foi o nosso processo de revitalização. Há cerca de 5 ou 6 anos atrás, iniciamos um novo movimento nessa igreja, com a ideia de torná-la mais comunicativa, contextualizada. Nós pensamos então em um jeito de chegar às pessoas que vivem no nosso tempo. Como falar com elas? Como conseguir atingir um público que vive no nosso tempo, nos nossos dias? De que maneira continuar comunicando a mensagem do Evangelho de Jesus? Nós cremos nisso, no poder do Evangelho, mas que chegue ao coração e mente das pessoas hoje. Então fizemos isso e chamamos de M2. Ela passou por toda uma transformação na maneira de pregar, na maneira de fazer o seu louvor, na maneira litúrgica, e como uma segunda etapa desse M2, uma reforma no nosso prédio físico também. Tudo isso está acontecendo, inclusive essa transmissão, porque nasceu desse período. A ideia de chegar às pessoas. Você que está nos ouvindo aí, você que está nos assistindo aí, tem essa conexão porque nós pensamos um dia, como comunidade, como liderança dessa igreja, fazer esse movimento de revitalização. O que nós estamos chamando de M3, então, é o nosso movimento de crescimento. O M3 foi um planejamento do Conselho de Presbíteros dessa igreja e da liderança, pensando em um jeito de fazer esse ministério revitalizado, comunicativo, uma igreja que celebra, que é alegre, chegar às pessoas. Como faríamos isso? Como conseguiríamos atingir as pessoas do nosso tempo e fazer com que elas se conectassem a Cristo e que o nosso movimento dessa comunidade crescesse? Tudo isso foi pensado e nós começamos então a entender, primeiro, que Deus nos chamava a uma construção. E nós percebemos que esse não era bem o caminho. Depois achamos que deveríamos mudar de lugar e chegamos à conclusão também que não era esse o caminho. E depois de muito pensar,
conselho dessa igreja, junto com a liderança dessa igreja, chegou à conclusão que nós deveríamos fazer 2 cultos. Então nós iniciamos o trabalho dos cultos da manhã às 10 horas, um culto muito bacana, diferente, alegre, um culto onde as pessoas vêm, tomam um café juntas e depois tem um tempo de louvor e de conversa. E o culto na noite permanecido, 19h30, o nosso encontro noturno, também alegre, do seu jeito que sempre foi. Isso nós chamamos de M3. Desde que iniciamos esse trabalho, a nossa igreja e comunidade tem crescido. Nós temos chamado isso de M3. Esse movimento continua, ainda paralisados, como estamos agora, com sanções a respeito de aglomerações, reuniões públicas. O nosso desejo nessa transmissão é continuar fazendo a missão a qual Jesus nos chamou a fazer. Continuar comunicando o Evangelho a você, continuar falando de Jesus Cristo para que Ele chegue por meio do Espírito a você e a sua vida, para que você encontre o Senhor que nós cremos, para que Ele ofereça para você esperança. Nós fazemos isso por meio dessa transmissão também, não é diferente em nada do que temos feito aqui. Você está vendo projetado aí de novo que nós temos 3 pontos principais da nossa visão de igreja. O primeiro deles é que nós conectamos pessoas a Deus. Como fazemos isso? Por meio do anúncio do Evangelho e de Jesus Cristo. Então, com essa mensagem, nós acreditamos que as pessoas se reconectam ao seu Criador. Conexão essa, conforme a tradição e a percepção cristã, que foi perdida na queda, chamada queda de Gênesis 3 e pecado. Essa reconexão acontece a partir de Jesus. Esse primeiro movimento da nossa igreja é a nossa principal fonte de desejo, conectar pessoas a Deus. Mas como um segundo movimento, esse que conversamos hoje, nós conectamos pessoas a pessoas. Porque nós compreendemos que a vida que esse Deus, que nós reconectamos por meio de Jesus, deseja a nós, é uma vida que se une a outros. Que se conecta de maneira profunda às outras pessoas. Que divide a vida com outras pessoas. E é sobre essa conversa que eu quero ter com você nessa noite. Interessante a gente entrar nesse tema exatamente no momento que a gente vive, certo? Conectar pessoas a pessoas, no momento onde as pessoas se abrigarem em suas casas, para sua proteção, com a responsabilidade que é devida de ser feita, e que não estão podendo interagir de maneira direta, onde os abraços diminuíram, onde os beijos foram extintos, onde se cumprimenta de longe, certo? Com um tchauzinho. Tudo isso que tem acontecido, todo esse movimento que tem tomado a nossa vida, ainda assim eu quero trazer a mensagem dessa noite dizendo para você que existem meios, e que ainda é o desejo de Deus, que você viva uma vida conectada a outras pessoas. Por exemplo, quando você assiste essa live, quando você entra para ver esse vídeo gravado, a gente está fazendo esse movimento acontecer ainda, porque nós estamos conectados. Vocês que acompanharam a live, e fica já o recado para você, se não o fez, começar a fazer, toda segunda e quinta, às 20 horas, temos uma live de bate-papo comigo e com o Ricardo, conversando a respeito da comunhão da igreja, da vida cristã, uma mensagem de esperança, um bate-papo muito prazeroso. Se você participou, você percebeu algo importante, que nós continuamos a ser igreja, que nós continuamos conectados uns aos outros, que nós continuamos vivendo uma vida de comunidade, mesmo online. Isso é maravilhoso. A mensagem de hoje, então, é sobre conectando pessoas a pessoas. E aí é importante que a gente esclareça alguns tipos de conexões, que é essa que Deus não deseja. Porque se eu estou dizendo para vocês que Deus deseja que você se conecte de maneira profunda da sua vida, que você divida, compartilhe a sua vida com outras pessoas, existe um meio de se fazer isso. Existe uma maneira equivocada de abrir essas conexões. Por exemplo, uma das maneiras de se pensar essa conexão com os outros é a maneira do utilitarista. O que é isso? Deixa eu te explicar. É quando eu me relaciono com as pessoas com o desejo e com o proveito do que elas podem me dar. Eu converso, eu divido o tempo com aquela pessoa porque ela me traz algum benefício. Eu desejo algo dela no futuro, ou ela me dá agora isso, ou então ela me dá uma sensação de prazer próprio. Tudo que importa nela para mim é o fato, a conclusão de que ela me causa uma boa sensação. Em resumo, o que eu estou fazendo quando eu ajo assim, quando eu acho que a minha relação com o outro só é direta, só pode acontecer, eu me conecto às pessoas, baseado no que elas podem me dar ou fazer por mim, é uma relação utilitarista. E é uma maneira completamente equivocada, o que a Escritura chama você a fazer como cristão ou cristã. Uma outra maneira de equivocada da gente se relacionar com as pessoas é a partir de uma concepção individualista. Por que eu me relaciono com as pessoas? Ou melhor, por que eu não me relaciono? Eu não preciso de ninguém. Eu necessariamente tenho contato com as pessoas na minha vida, mas pouco me importa os desejos delas, o que elas querem. Eu não me conecto com a vida delas, eu não me importo com o que elas fazem, eu me importo comigo.
Eu me importo com as minhas necessidades, com os meus problemas. Eu me importo com as questões que são próprias a mim. Eu sou egoísta. Eu não me importo, de fato, com a pessoa a quem eu estou convivendo, compartilhando o meu tempo, compartilhando a minha vida. Em outras palavras, Jesus também não nos chama a compartilhar esse tipo de conexão com outras pessoas. Nem ainda uma conexão que nasce da necessidade. Apesar de eu compreender que compartilhar a vida, o tempo, a agenda, sentimentos, tempo com gente, se é algo importante e ser uma necessidade humana, o que eu quero dizer quando eu estou falando que não pode ser a partir de uma necessidade obrigatória, é que você não deve pensar na conexão com os outros, com as pessoas que o cercam, com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos e irmãs, com as pessoas que você encontra, a partir de uma ideia de eu sou obrigado a aguentar ela ou ele. Isso também não é um chamado cristão. Existe algo muito além disso, algo que ultrapassa tudo isso que temos conversando agora, para que você faça e viva. Eu vou projetar para vocês um texto bíblico e eu quero que a gente comece a lê-lo. Porque o que eu vou sugerir a vocês, então, é que existe uma maneira de viver que Jesus nos chama, que é completamente contrária a esses três pilares que muito estão presentes na nossa cultura, que são alicerces da nossa maneira de enxergar o outro. E Jesus está mudando tudo isso quando nós viemos para a vida de fé. O texto projetado para vocês é um trecho dele, a parte inicial. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra no Evangelho de Marcos, o capítulo de número 10, o verso do 35 ao 45. Marcos 10, do 35 ao 45. O perícope que eu vou projetar para vocês é para que a gente inicie essa conversa a partir desse texto. Aí na sua tela eu quero que você leia comigo o texto projetado. Diz assim: Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. Jesus então responde no texto: O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. E essa é a parte inicial do nossa perícope de conversa dessa noite. Deixa eu tentar contextualizar para vocês o que está acontecendo aqui. O período que Jesus vem ao mundo, o período onde nasce o Cristo, o Messias, aquele que é o enviado de Deus para cumprir a missão da história da salvação, do que Deus está fazendo no mundo, é um período muito conturbado. Israel é dominada por Roma, dominada e oprimida, impostos, uma cobrança excessiva, o exército de Roma é agressivo em relação aos comandos vindos do imperador. Tudo isso gera no coração daquele povo, daquela cultura, sociedade, um desejo profundo por uma ideia de Messias que venha com a espada em mãos, derrube o Império Romano e assuma o lugar que eles vão chamar de trono de Davi. A ideia então do Cristo que viria, o Salvador que viria, não é do Cristo que nós conhecemos da Escritura do Evangelho, mas o que estava no coração e no desejo deles era alguém que viesse como um governador, alguém que assumisse o poder, derrubasse o Império de Roma, assumisse o poder político, social, cultural do seu tempo. E aqui, quando se aproximam esses dois discípulos para fazer um pedido a Jesus, eles não fazem esse pedido baseado numa compreensão correta de quem Jesus é. O tempo todo você encontra na Escritura, diversas vezes, os apóstolos dando demonstrações claras que eles não compreendem o que Jesus está ensinando, dizendo ou pedindo. Isso só vai se tornar maduro, mais perfeito, a partir da igreja e do Pentecostes. Até lá nós temos ainda discípulos incompreensíveis a respeito da missão de Jesus. Se aproximam então esses dois e dizem: Senhor, faz um grande favor para a gente quer algo do Senhor. Jesus responde: o que vocês querem de mim? Permita que quando o Senhor conquistar o que vai conquistar, esse é o coração e a cabeça deles, quando o Senhor derrubar o império, quando César cair, quando o Senhor assumir o trono de Davi e governar as nações, quando o Senhor for esse rei que a gente está esperando, esse governador que a gente está esperando, permita que nós estejamos ao seu lado, que nós sejamos proeminentes, governemos com o Senhor, que usamos da força da espada, que oprimimos, que governemos como o Senhor quiser, que estejamos ao seu lado nesse governo. Jesus responde dizendo: vocês não fazem ideia do que vocês estão pedindo. Em outras palavras, e nós vamos ver isso acontecendo depois, vocês não podem beber do cálice que eu vou beber. Podem? Sim, Senhor, nós podemos. Então vocês vão beber.
Em outras palavras, Jesus estava tentando explicar, já nesse início, por meio de metáforas, para dizer: o que eu estou fazendo e a minha missão como o rei de todas as coisas não é a que vocês estão pensando. Eu não vim para ser um governador como vocês conhecem. Eu não vim para assumir os tronos como vocês conhecem. E aí tem um trecho interessante nesse texto, se você abrir sua Bíblia, você pode ler, o verso de número 41. O texto diz assim: quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Uma compreensão errada desse verso é entender que eles estavam fazendo isso, essa indignação, quando ficaram sabendo que João e Tiago tinham pedido, os filhos de Zebedeu tinham pedido a Jesus para governarem junto com ele, para terem proeminência, para serem os líderes, para estarem na frente, para poderem dominar. E a ideia errada desse texto é dizer assim: como eles são piedosos e cristãos, como eles são homens de fé em Deus, como eles são pessoas humildes, porque eles se indignaram com o pedido arrogante desses discípulos. Você entendeu errado. Eles estão bravos porque o pedido não veio da boca deles. O texto vai reverberar depois, e você pode encontrar os paralelos nas suas referências bíblicas, que essa indignação é porque eles estavam discutindo sobre quem era o maior. O desejo de todos esses homens incompreendido, não só dos dois, mas de todos esses discípulos próximos, apóstolos que estavam seguindo a Cristo, e possivelmente esse também era a realidade da multidão que estava vindo a seguir Jesus naquele tempo, que ainda não tinha recebido em plenitude o Espírito, como acontece em Pentecostes. A realidade era que aquelas pessoas estavam encontrando um Cristo, um Jesus, um Senhor, que eles queriam como governador político, e queriam estar ao lado dele para conseguir poder. A indignação desses homens, então, não é uma indignação de quem está olhando para esse pedido e dizendo assim: que absurdo esse pedido que eles estão fazendo, que maneira equivocada de se relacionar com Jesus, não pode ser isso. Na verdade, eles só apenas queriam ter feito o pedido que Tiago e João fizeram. Aí Jesus vai nos dar a primeira lição, e Jesus vai começar a nos ensinar a respeito de uma nova relação, uma nova maneira de se conectar com as pessoas. Um novo modo de viver a vida de conexão com o outro. Uma nova maneira de encontrar o outro na vida e de maneira mútua ter uma conexão profunda, diferente de tudo que esses homens estavam pensando que era a maneira cristã de viver. Projetado para você aí, eu quero que a gente comece a conversar a respeito do primeiro ponto. O primeiro ponto diz sobre uma nova maneira de se relacionar. E o texto que marca isso é: não seja assim entre vocês. Vou projetar o texto para que a gente leia junto o versículo que eu quero que a gente comece a conversar então. Diz assim o texto: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. E aí a conclusão dele é, na parte 43, o verso A, parte A: não será assim entre vocês. Vocês não viverão uns com os outros desse jeito. O meu chamado na conexão com o outro não é esse chamado que vocês estão pensando. Eu não sou o rei na maneira que vocês estão pensando. Ou as palavras de Jesus, quando julgado: o meu reino não é desse mundo. Vocês estão entendendo errado o que eu estou fazendo. A minha missão não é a que vocês estão pensando. Qual é a diferença então, Serginho? E eu, quando proponho para vocês que é sobre uma nova maneira de se relacionar, estou dizendo: o texto vai dizer assim, que eles estão admirando os governadores do seu tempo. Jesus, conhecendo o coração deles, os chama e diz assim: os governadores que vocês conhecem, os líderes do povo que vocês estão acostumados a se relacionar, eles exercem poder, domínio. Eles utilizam as pessoas. As pessoas pagam impostos para que eles tenham uma vida de comunidade. Eles se relacionam com os outros de maneira política, porque eles querem coisas, porque eles querem conquistar coisas das outras pessoas. Eles sujeitam as pessoas a si mesmos. Eles exercem opressão sobre elas. Eles se relacionam com os outros tratorando as pessoas, passando por cima de quem eles consideram indignos. Eles olham as outras pessoas com completa incompaixão. Não se importam com a necessidade do povo. Não veem no povo algo a quem eles têm que ter compaixão, cuidado, amor, zelo. Se esse é o exemplo que vocês têm, Jesus estabelece então: não será assim entre vocês. Não será assim que vocês irão se relacionar com as outras pessoas. Não pelo que o outro te proporciona.
Porque se os governantes, Jesus dizendo aos discípulos, vocês conhecem e oprimem, utilizam as pessoas, pegam o dinheiro, impostos, tomam tudo que tem delas para fazerem comodidade, usarem como querem. Se eles fazem isso, se eles secam as pessoas, se eles utilizam as pessoas para conquistar o que precisam, se constroem exércitos para fazerem guerra sem sentido, enviam as pessoas para morrerem, se eles utilizam as pessoas, os relacionamentos que vocês vão ter não serão assim. As pessoas não são utilitários para vocês. Elas não são objetos do seu uso. Entre vocês não será assim. O que mais não será assim entre vocês não é poder, não é domínio. Cristão não se relaciona com as outras pessoas para achatá-las, com o desejo de ter elas nas garras, com o desejo de fazer e mandar e governar a vida das pessoas. Pode ser que a sua função de vida, o cargo do seu trabalho, uma hierarquia de uma estrutura a qual você tem o seu papel, dependa de um funcionamento de cima para baixo, e tudo bem. Mas a sua compreensão precisa ser de hierarquia e não de domínio, de opressão, não de governar as pessoas de um jeito tirano. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu vou ser um rei que não vou fazer isso e vocês não estão sendo chamados a isso. E mais tarde esses apóstolos iriam compreender o significado de se entregar pelo outro. Mais tarde eles iriam compreender que não é sobre domínio, que não é sobre esse chamado que Jesus está fazendo a nós. E mais, nunca é sobre a maneira de se relacionar com os outros, nunca é sobre a maneira de se relacionar com os outros que não se importa e não ouve, que não tem compaixão, que não demonstra empatia, que não compreende no outro alguém a ser ouvido, alguém a ser escutado e perceber as necessidades, as dificuldades, perceber o que ele precisa da vida, qual é o sofrimento, quais são os desejos, quais são as falhas, quais são as virtudes. É sempre um relacionamento de importância, que se importa, que tem compaixão, que se liga ao outro de maneira verdadeira. Jesus então está chamando a uma nova relação, quando com o mandamento diz, não será assim entre vocês. Vocês não vão fazer desse jeito, como os governantes fazem. Pelo contrário, vocês terão uma outra vida, uma outra maneira de se relacionar com as pessoas que não é essa. E a gente vai para o ponto 2, que está projetado aí para vocês agora, que diz assim, sobre ser servo e escravo de todos. O subtítulo diz, uma vida de mútua entrega. Tá, Serginho, então não será assim entre vocês, eu entendi. Eu estou sendo chamado a uma nova maneira de me conectar às pessoas, que não envolve essa maneira utilitarista, individualista, de opressão, de mandamento, de egoísmo. Mas o que é então essa nova conexão que eu estou sendo chamado como um discípulo de Cristo? O que o meu seguir a Jesus representa para a minha maneira de viver a vida com as outras pessoas? E aí nós encontramos o texto, eu quero ler com vocês, projetado aí na sua tela para que façamos a leitura juntos de novo, diz assim, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Continuação aí do verso 43, parte B, e o verso 44. Não será assim entre vocês. E aí vem esse verso dizendo, pelo contrário, vocês são servos e escravos de todos. É interessante porque a palavra que Jesus usa aqui, quem quiser ser o primeiro, o termo grego aqui é megas, que é um termo, inclusive, que ganhou força no nosso idioma em português. Quando a gente diz que algo é mega, é a ideia de grandeza, de algo grande, impressionante. Não é diferente o que o texto está dizendo aqui. Você quer ser alguém, nessa compreensão que os discípulos estão pedindo, vocês que estão me pedindo para ficar ao meu lado, de terem proeminência, poder, bom, eu posso colocar vocês em evidência, mas é a evidência do meu reino, que é muito diferente do que vocês estão pensando. Então você que quer ser o mega, você que quer ser o maduro, o sábio, o experiente, aquele que caminhou o suficiente para chegar mais próximo de mim, se parecer comigo, aquele que quer ir em frente, que quer crescer na sua fé, que quer se tornar mais próximo a Jesus, que quer avançar. Se você quer ser esse ou essa, Jesus vai dizer assim, bom, paradoxalmente Jesus vai dizer assim, no meu reino, nessa missão de conectar pessoas que eu estou fazendo, acontece por meio de servir e de ser escravo de todos. Agora imagine você por um segundo que esses homens estão ouvindo Jesus falar e reverberando na primeira igreja, primeiro contato com esses evangelhos, nesses discursos,
E eles estão entendendo, lendo esse texto num mundo muito diferente do nosso. Porque quando eles escutam Jesus falar assim, vocês devem ser escravos de todos. Para nós, a escravidão, apesar de na nossa história do Brasil ser uma mancha, ainda ela ficou no passado de século. Aqueles homens sabiam que era uma escravidão cultural e social. Quando eles ouvem Jesus dizer, se vocês querem ser essa pessoa que cresce, que avança, que compreendeu a missão, que é megas, que tem proeminência no meu reino, então você deve ser escravo. E a imagem que aqueles primeiros homens e mulheres, quando leram esse texto, que ouviram primeiramente, depois leram o registro disso, devem ter percebido como escravo, Senhor. Imaginem vocês que eles conheciam escravos, que eles tinham contato com escravos, que eles sabiam qual era a vida de um escravo. E que a vida desse escravo era uma vida sem liberdade. O escravo não podia ir para onde queria, quando queria, e exercer sua completa liberdade. Pelo contrário, o escravo era alguém que estava sujeito ao seu patrão, ao seu dono, ao seu senhor, ao seu Kyrios. Ele obedecia. Ele não tinha sua liberdade, ele não tinha sua escolha. A sua liberdade era achatada, era frustrada, para que ele fizesse a vontade do seu senhor. Ele não podia ir para onde queria e fazer sua própria vontade e viver a vida como queria. Pelo contrário, ele era um escravo. E o que torna a nossa cabeça extremamente difícil de encarar essa realidade dessa conexão é porque, em outras palavras, Jesus está chamando os seus discípulos, eu, você, todos nós, a uma escravidão voluntária. Não que você tenha um Senhor como é o Senhor de escravos do tempo que esse texto é redigido, do tempo que esse texto nasce, que toma os seus escravos e o oprime, e o prende, e o tortura. Porque Jesus não é esse Kyrios. Jesus não é esse Senhor. Porém, ele está fazendo um chamado a uma escravidão voluntária que se resume em: eu achato a minha liberdade, não porque o meu Senhor seja um opressor. Pelo contrário, pelo amor do meu Senhor, eu achato a minha liberdade em favor do outro. Por causa do que Jesus é, e por causa de quem é o meu Senhor, eu me torno servo. Eu sirvo. Eu me abro ao outro para uma vida de escravidão. Eu tenho muitas vontades, mas quando elas oprimem o meu irmão ou a minha irmã, e o meu próximo, aquele que eu encontro ao longo da minha caminhada de vida, eu deixo esses desejos de lado, eu frustro a minha liberdade, eu encolho a minha liberdade, com o desejo de fazer a missão às pessoas à minha volta, com o desejo de fazer elas encontrarem a Cristo, com o desejo de ter uma conexão com as pessoas, que é essa mútua chamado de Jesus para uma servidão de um aos outros. É interessante quando você pensa, por exemplo, no texto de João e do lava-pés. João 13, se você não conhece o texto, depois você pode ler. João 13. O texto é interessante porque a gente vai ficar sabendo que Jesus sabia que aqueles homens que estavam assentados à sua mesa o trairiam e o abandonariam. Que ele sabia que estaria sozinho. Mas por causa do seu chamado e de quem ele é, ele deu uma demonstração prática e visível. Inclusive nas suas palavras: vocês viram o que eu fiz? Então vão vocês e façam isso também. Jesus, percebendo pessoas que o fariam mal, que o abandonariam, depois de tudo que ele tinha feito por elas, decidiu que iria servi-las. E disse que nós deveríamos ter essa vida. Em outras palavras, o seu chamado a se conectar a pessoas é um chamado de servidão absoluta e desejosa e voluntária, não opressiva. Porque você creu em Jesus e esse Senhor fez isso até o fim, você deseja e faz isso também com as pessoas à sua volta. Nós somos chamados a uma escravidão por causa do Kyrios, do nosso Senhor. E último ponto da conversa dessa noite, ponto de número 3, projetado aí para vocês agora na sua tela. Isso é sobreviver como Jesus, entregando-se mutuamente. Verso que eu quero projetar para vocês aí na tela, eu quero que a gente faça a leitura juntos do trecho. Diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, verso de número 45. Interessante,
Porque a respeito desse chamado, quando Jesus vai fazer o movimento final desse texto, ele diz assim: e se vocês querem um exemplo, se vocês querem encontrar em alguém esse tipo de conexão com o outro, que não é utilitarista, que não conecta-se com pessoas apenas para usá-las, que não é individualista, egoísta, se conecta com pessoas, mas pensando somente em si e pouco se importando com o que passa ao outro. Se você quer um exemplo, se você quer uma concretude a respeito desse tipo de vida, ele vai dizer assim: porque eu sou Deus, eu sou o Cristo, eu sou o enviado, eu sou o Messias, e eu não vim para ser servido, eu vim para servir, e a minha servidão vai ao ponto de eu entregar a minha vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo e dando um grito grande de: olhem para mim. Que tipo de conexão de vida, Senhor, você deseja de nós? Olhem para mim. Porque sendo o Filho do homem, sendo Deus, não vim para ser servido, mas para servir. Não vim para ter governo, opressão, para utilizar pessoas, para não se importar com elas. Mas eu vim para servir as pessoas. Em outras palavras, esse grande olho para mim permanece. O apóstolo Pedro, na sua carta, diz que Jesus nos deixou exemplo. 1 Pedro 2,21. Jesus nos deixou exemplo para que andemos nas suas pegadas. A pegada daquele que serviu, entregando a sua vida. Hoje, nesse momento que vivemos no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo com a pandemia, a mensagem de pessoas que se servem mutuamente é muito importante. O exercício prático de uma vida de fé cristã é um chamado urgente. Confessionalmente, os cristãos, na história do mundo, aqueles que são a igreja de Cristo, sempre foram pessoas que se entregaram ao serviço ao outro. Mensagens incríveis de solidariedade estão surgindo quando você vê, por exemplo, placas sendo colocadas em edifícios dizendo: se você tem idade X do grupo de risco, não saia de casa. Jovens estão saindo para comprar coisas para as pessoas do prédio. Pessoas estão cuidando de maneira muito próxima, carinhosa, com compaixão das pessoas dentro do grupo de risco. Os nossos profissionais de saúde que saem todos os dias para combater e ajudar essa crise, linha de frente desse problema mundial, todos os dias o fazem como alguém que serve como Jesus serviu. Eu sei que na sua realidade, na sua maneira de viver, na sua maneira de encarar a sua realidade aí da sua vida, muitos desafios aparecem para que você tenha essa mesma entrega de servidão. Conecte a pessoas. Se você não pode abraçá-las pessoalmente, se você não pode hoje ter uma conexão de aglomerações, se nesse domingo a gente não pode estar junto presencialmente, você ainda consegue mandar mensagens, você ainda consegue se importar, você ainda consegue servir, os seus relacionamentos ainda podem permanecer. Ligue, converse, mande mensagens. Se você tem vizinhos, vizinhas, pessoas que estão dentro do grupo de risco, seja pela idade ou por problemas de doenças anteriores, aliás, seja como for, se você conhece essas pessoas, seja você um agente transformador de mudança e de serviço a elas. Esse é o nosso chamado. Encontrar pessoas, se conectar a pessoas, sem se importar com o fato de elas nos sirvam algo, sem pensarmos somente em nós. E sair de casa nesse momento para aglomerações é exatamente esse tipo de egoísmo. Permaneça onde você está. Se você não precisa sair, se não é essencial a sua saída, se não é algo vital, permaneça na sua casa, ajudando as pessoas a não serem contagiadas. Isso também é um serviço ao outro. Conecte as pessoas, sirva-as. Seja um escravo voluntário por causa do Senhor, que se fez servo por causa de nós. Jesus, quando dá esse exemplo, não é um exemplo... É um exemplo perfeito, não utilitarista, porque, por exemplo, quando eu digo para vocês que a nossa relação de serviço ao outro não pode ser uma conexão que deseja algo em troca, a pergunta é: o que tínhamos para dar em troca a Jesus? O que você entregou a Ele para que Ele fizesse tudo o que fez por você e por mim? A resposta é nada. Porque a conexão que Jesus fez conosco, o nosso reencontro com o Pai, que havia sido quebrado na queda, esse Deus amoroso que se manifesta em carne e osso no meio de nós para morrer por nós, não teve nada em troca.
Inclusive em sua vida não recebeu nada em troca. E ainda assim fez o serviço, não porque tínhamos algo a oferecer, mas por um amor genuíno. Mais do que isso, o seu exemplo é um exemplo não individualista. Filipenses, no capítulo de número 2, vai dizer aquele texto antigo da tradição cristã. Paulo não está cunhando o texto de Filipenses 2. Paulo está tomando uma tradição cristã da primeira igreja, a igreja antiga, e reescrevendo e reensinando por meio da carta aos Filipenses. E ele vai dizer que Jesus era Deus, mas não foi egoísta, não foi um individualista se agarrando nessa posição, mas que ele se esvaziou por causa de você e de mim. Ele se tornou homem por causa de você e de mim. E ele não fez isso por obrigação. O texto de Filipenses, no 2, no verso 7, vai dizer que ele a si mesmo se esvaziou. Foi desejo dele. Então, quando eu digo que é sobreviver como Jesus, eu estou dizendo que é esse mesmo chamado. Paulo, quando fala esse texto, abre dizendo: tem de vós a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de viver, que houve em Cristo Jesus. Você e eu somos chamados a se conectar com as pessoas a partir dessa realidade. História interessante. Um homem numa zona rural passava todo dia por um sítio. E se você conhece estradas de zona rural, são estradas pequenas, achatadas, onde passa um carro, o outro tem que parar para o outro passar, você sabe bem. E os animais ficam na cerca, ficam próximos ali. Esse homem, eu sempre passo na cerca e eles estão sempre juntos. Por que eles ficam tão grudados? Por que eles não se separam nunca? E o homem conta, sabe que esses cavalos me ensinaram uma grande lição. Um dos cavalos é bem novo, se o senhor reparar. É um cavalo forte, novo, com toda a liberdade de correr pelo pasto e fazer o que quer. Mas o outro cavalo, e não é nem na mesma família, são de outras linhagens, é um cavalo velho e cego que eu tenho há muito tempo aqui no sítio. Se o senhor reparar, esse cavalo, ele não se mexe muito. Ele já está numa idade muito avançada, não enxerga mais nada. E é interessante que há muito tempo eu decidi colocar um sininho no pescoço do cavalo mais novo. E para minha surpresa, o cavalo mais novo sempre indica o caminho da comida, tocando o sininho no pescoço para o outro ir junto. E não desgruda do outro. Aí o homem pergunta, tá, você disse que tinha uma lição dessa história, qual lição? O cavalo mais novo podia correr para onde quisesse. Podia pastar onde quisesse e pouco se importar com aquele de lá, o velho, o cego, o que não tinha nada a oferecer para ele. Mas por algum motivo esse animal, no seu sentimento, decidiu se relacionar com ele sem nada em troca. Eu sei que é uma história simples, mas é para dizer, nós somos chamados a esse tipo de relação e de conexão com as pessoas. No fim das contas, todos somos cavalos cegos em algum lugar. E todos precisamos de pessoas. E no fim das contas, todos também somos cavalos jovens, que pode estar do lado do outro para ajudar no que ele precisa. Eu espero que essa mensagem possa ter chegado ao seu coração e que de alguma forma possa ter abençoado essa vida para essa conexão que Deus nos chama com as pessoas. Nós passaremos para a nossa entrevista dessa noite. Projetado para vocês está aí a foto da nossa entrevistada dessa noite. Nossa querida Roberta. Se você participa dessa comunidade, que você com certeza conhece, sabe quem ela é. Roberta Terra. Roberta, inclusive, parte do M1, né, Roberta? Parte do M1 dessa igreja. Que foi há muito pouco tempo, pessoal. Então a Roberta é muito nova. Eu não quis entregar a idade nisso. Vamos ter esse tempo de bate-papo? Sem beijinho, né, Serginho? Sem beijinho. Já soltamos a imagem para você aí, pessoal. Estamos trabalhando. O Pedrinho está suando. O Pedrinho está operando 2 câmeras e a nossa transmissão. Tá aí, Pedrinho? Qual câmera eu olho, Pedrinho? Para essa aqui. Tudo bem com vocês? A gente vai passar para o nosso bate-papo. Tudo bem, Roberta? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. A Roberta é uma das líderes do nosso Itapé Invisível. Projeto impressionante, impactante dessa igreja. Você que já participou como um voluntário ou voluntária aqui, sabe da importância que esse projeto tem.
Roberta está aqui porque é alguém que encabeçando esse projeto, porque tem uma vida que se conecta às outras pessoas. Para começar a conversa, Roberta, deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa mensagem que a gente estava conversando sobre essa maneira de se relacionar com as pessoas de maneira não utilitarista, gente que não tem nada, assim, tudo bem que no final das contas, para Deus, como a gente já estava conversando e batendo papo aqui, ninguém tem nada, né? Nós somos mendigos de mãos abertas dizendo, Deus, o que eu vou te oferecer? Mas quando isso se torna prática de nós para outras pessoas, é incrível. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência de servir pessoas, se conectar com pessoas, numa relação com gente que não te dá nada. Aliás, te dá muita coisa, mas não do jeito que a gente pensa, né? Só assim, queria primeiro voltar um pouquinho no tempo. Eu sou do M1, como o Serginho falou, e eu fazia na igreja outras coisas, né? E Deus me chamava na época para outras coisas. E foi num momento, na verdade, de crise, de religiosidade, de crise de fé, em que eu senti um chamado para ajudar no projeto Itapetininga Invisível, né? Já tinham outros irmãos que faziam isso, então eu vim somar e estar junto com eles. E, como você falou, eles acabam nos dando, sim, muitas coisas, né? Eles não vão poder retribuir para a gente em termos materiais, né? A gente sabe que não, né? São pessoas em situação de rua, ou pessoas em situação de muita miséria, e que não tem o que oferecer para a gente de material. Mas o convívio com eles é muito gratificante. Eu não sabia que era assim tão bom, né? Traz para a gente Eles nos dão lições muitas vezes. É isso que eu ia te perguntar. Nesse tempo que você está como uma líder do Itapé Invisível, fazendo o serviço com o Itapé Invisível, se conectando com essas pessoas o tempo todo, né? Você teve histórias que te impactaram, que te mudaram assim mesmo, que você sentiu que impulsionou você para uma nova maneira de viver? Bom, tem uma senhora que é muito querida de todos os voluntários do Itapé Invisível, e que quando a gente está numa roda de conversa, né, compartilhando a vida, e nós perguntamos a ela se ela tem algum pedido de oração para fazer, a resposta dela é sempre essa, assim, não vou pedir nada, porque todo dia Deus dá alguma coisa para a gente. É uma senhora que está andando pela rua, anda sempre pela rua, depende da caridade dos outros, e é sempre essa resposta que ela dá para a gente. Então, nós nos olhamos assim sempre. Uma lição de gratidão, né? Sim. Imagina que é transformador você ouvir de alguém numa situação dessa, né? E a partir da fé dela dizer, não, Deus é muito bom para mim. Incrível, né? Como isso transforma. Conta pra gente um pouquinho como é que é o projeto. Eu meio que queimei aqui a largada e não te perguntei isso. Como é que acontece esse projeto? Como é que as pessoas são chamadas a se conectar com essas pessoas do nosso projeto Itapé Invisível? Nós nos reuníamos todas as quartas-feiras, a partir das 19h, e aqui nós nos dividimos em vários segmentos, né? Acaba acontecendo na quarta-feira, quase que tudo que acontece durante a semana toda na igreja acaba se condensando e acontecendo na quarta-feira. Nós temos irmãos voluntários que servem no momento de louvor, tocando instrumento, cantando, ministrando louvor. Nós temos irmãos que servem como voluntários trazendo a palavra de Deus. Nós temos irmãos que servem na cozinha, onde nós preparamos um jantar para servir para essas pessoas. Nós temos irmãos que servem lá em cima, ajudando no momento de banho, que foi assim que começou esse projeto. Era o objetivo fornecer um espaço para que as pessoas em situação de rua pudessem tomar banho, né? Que não tinha isso na cidade. Então, eles vinham para cá para tomar banho. E aí a coisa foi aumentando, e tomou a dimensão que tem hoje. Tem pessoas que servem num lugar que a gente chama um bazar, cedendo, fornecendo para aqueles que precisam roupa. Eles tomam banho e saem daqui com roupa limpa, né? Deixam a roupa suja, que é lavada. Então, tem gente que lava essa roupa. Então, tem espaço, e muito espaço, e a gente até gostaria de ter mais
mais espaço para mais pessoas, para alguma Sabe atividade. uma coisa que me impressiona aqui do Itapê Visível, Roberto, que é o seguinte: você vê muitos projetos de auxílio a pessoas em necessidade, em situações de rua, aonde há uma frieza. Pessoas entram, participam de algo que está sendo oferecido a elas, mas não acontece o que a gente está conversando aqui sobre conectar as pessoas. E me impressiona no Itapê Visível que existe uma conexão. É verdade. E eles, os próprios assistidos, comentam com a gente algumas vezes que tem outras entidades na cidade que fornecem alimento, enfim, graças a Deus até por isso, né? Estão fazendo alguma coisa em favor dessas pessoas. Mas eles se queixam que eles chegam e que às vezes não são bem tratados, ou são tratados, como o nome do projeto diz, como pessoas invisíveis, né? Que não são vistas enquanto gente, não são vistas como pessoa. E aqui a gente sabe o nome praticamente de todos. Me impressiona isso. Tem uma volatilidade grande. Vocês sabem o nome de todos. Sim. Me impressiona. História, tudo. Aqueles que vêm já há algum tempo, a gente conhece. Então, quando eles faltam, a gente já comenta, nossa, o fulano não veio hoje, será que aconteceu alguma coisa? Será que está passando bem, não está passando bem? Então, tem isso. E teve uma vez, uma outra história que me impactou bastante, de um assistido nosso. Ele chegou um dia e fazia um tempo que ele não vinha. E aí eu fui conversar com ele, o que aconteceu? Faz tempo que você não vem, né? Às vezes a gente até fica feliz, se algum não vem por um tempo, talvez porque esteja recuperado e tenha voltado para a sua família, enfim. Mas não era o caso dele. E aí ele começou a falar que ele tinha passado por uma fase de depressão muito profunda, que, aliás, acho até que é por conta desse problema que ele busca o álcool como refúgio. E ele falou que tinha passado um momento muito difícil de depressão. E eu dei um abraço nele, né, e aí o olho dele marejou, encheu d'água e falou assim, sabe, Roberta, eu gostaria que tivesse mais vezes, não só na quarta-feira, tivesse mais vezes, não é para comer, nem é para tomar banho, mas para estar junto com vocês aqui. Então, Uau. Isso foi muito marcante para mim, isso também. Você diria, Roberta, que o mais grandioso, o principal serviço do Itapê Visível não é nem o banho nem a comida, mas é o relacionamento? Sim, com certeza. É tratá-los como gente que são, porque são. Eles são gente, assim como você e como eu. Né? Sim. E se eles estão como estão, Serginho, existe uma história por trás. Assim como existe uma história por trás daquilo que nós somos hoje, daquilo que nós nos tornamos, né? Então, eles são muito olhados como se não fossem ninguém, como se fossem culpados pela situação que eles vivem hoje. Claro, existe uma responsabilidade sim, mas alguns não conseguem mais sair dessa situação. E a resposta que a gente tem para eles é uma só e simples: amor. O amor é a resposta. Nós não vamos ganhar essas pessoas com discurso de moralismo, com regras. Não. Simplesmente demonstrando o amor, que, como você falou, foi exatamente o que Deus fez por nós. Ele nos amou. E a Bíblia diz em Romanos, quando nós ainda éramos pecadores. Jesus morreu por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Então, a gente quer levar amor para eles. Você sente, Roberta, assim, quarta-feira a quarta-feira, que eles se sentem impactados, ou vamos dizer felizes, ou preenchidos, seja qual a palavra que a gente quiser usar, quando eles são ouvidos? Você acha que isso Sim. é uma parte importante da vida deles? É importante, sim, porque enquanto algumas pessoas estão preparando alimento para eles, outras conseguem vir e conversar com eles. Não são muitos, não dá muito tempo. Se tivesse mais gente, era melhor. Mas a gente senta ao lado, conversa, ouve, ora com eles. E aí é um a mais que a gente conhece a história. Né? E isso faz toda a diferença. E eles se sentem amados. Eles não se sentem como ninguém. Eles sentem como gente que são. Quando você encontra com eles pela cidade, fora do Itapê Visível, que deve acontecer sempre. Sim, né? sim. Como é que é isso, assim, a conversa, como é que é esse... É muito bom, é gostoso, eles vêm, já chamam, né? Oh, né? E, aliás, eu digo, e os outros dizem também, eu digo para eles aqui, olha, porque às vezes nós servimos 70
Já aconteceu da gente servir 80 pessoas aqui. E alguns, como eu falei, vêm de vez em quando, então ainda não deu para guardar o nome. A gente sempre diz, olha, se me vê na rua, pode me chamar, pode mexer comigo. Né? Porque talvez eu não lembre do seu nome, exatamente do seu rosto, porque são muitos. Então, e eles fazem isso. Um dia eu estacionei meu carro, já veio um, oi, dona Roberta, né? Eu te vi lá na igreja e tal. E aí a gente pode, agora não pode, né? Cumprimentar, pegar na mão. Em resumo, Roberta, nessa relação que a gente estava conversando, não utilitária, que ouve eles, que não é egoísta, você diria assim que existem aqui no projeto Tapé Invisível, no caso deles em situação de rua, pessoas que você chamaria de amigos e amigas? Sim, sim, com certeza, com certeza. Isso é impressionante, né? Sim, Você poder sim. se conectar com pessoas assim que não estão te dando nada, em troca a não ser, digo assim, como a cultura vê isso, né? Valor monetário, eles não te oferecendo nada, eles estão te oferecendo quem eles são. Né? Isso é impressionante. Fala um pouquinho para a gente de segunda-feira, como é que é esse projeto que vocês estavam realizando? Então, na segunda-feira é um pequeno grupo, onde nós nos reuníamos para partilhar a vida. Até usando o material do GECOM, usando aquele material, a gente fazia uma roda de conversa e eles podiam falar deles. Na verdade, até é um embrião para um novo sonho, Serginho. A gente tem um sonho de um dia trazer para a igreja celebrando a recuperação, não sei se é... Projeto incrível. Isso. Talvez muitos conheçam, a gente tem esse sonho, né? É embrionário ainda. Então, nós convidamos, não são muitos que vêm. Não são muitos que vêm, mas tem sido bacana porque também os voluntários vêm. Então, isso tem criado entre os voluntários uma comunhão sensacional. Então, o nosso grupo de voluntários é assim abençoadíssimo. A gente tem um laço de amor maravilhoso. Para eles que vêm, como é assim esse momento para eles de estarem num grupo de comunhão? O que você vê de reação deles, desse acolhimento que é feito nas segundas-feiras? Eles se sentem felizes, né? Porque na quarta, nem sempre, como eu falei, é muita gente, possível que eles falem da própria vida. E na segunda-feira eles conseguem falar deles mesmos. Né? Então, eles conseguem desabafar, abrir, contar um pouco da história deles, da luta deles, e aí a gente pode orar especificamente por aquilo que eles estão trazendo para a gente. Né? Então, é muito bom. É muito bom. Eu queria que você desse um recado para o pessoal. Inclusive, por que não sonhar com o Celebrando a Recuperação? Né? Multidisciplinar, não é isso? Muitas áreas, sim, mãos em ação, sim, um negócio maravilhoso. Sim. Que você desse um recado para o pessoal sobre essa vida de conexão que você tem vivido, que os voluntários do Tapé Invisível têm vivido. Um chamado, que você fizesse eles um convite. Né? Okay. Eu sei que a gente está num período de pausa, okay? Mas que você falasse principalmente dessa ideia de uma vida que encontrando gente que não pode te oferecer nada. Ou gente que te ofereça, tudo bem, mas daí é uma outra contrapartida. Mas que nasce do desejo de se conectar com pessoas. De viver para elas, de servir elas. Queria que você desse um recado para eles. Eu queria dizer para vocês assim, que eu nunca imaginei, para mim mesmo, que um dia eu estivesse envolvida com esse tipo de trabalho. Eu fazia outras coisas na igreja completamente diferentes. Né? Eu lembro que eu era pequena, criança, e meu pai sempre, eu vou usar a palavra que é muito usada, ele era muito caridoso. Né? E eu, pequena, me incomodava, confesso, eu me incomodava um pouquinho com isso. Né? Porque às vezes meu pai puxava a gente para visitar não sei quem, uma afilhadinha que ele tinha não sei na onde. Né? E não pensei, eu me envolvia, assim, depois que conhecia Jesus e que foi encontrada por ele, eu me envolvia contribuindo, mas não dando de mim mesma. E dar de si é muito melhor. Então, eu não imaginava, Deus me chamou para isso, e hoje eu não consigo me ver fazendo outra coisa. E tem muito trabalho. Né? Nós temos uma equipe grande, graças a Deus, uma equipe muito bacana, mas sempre tem o que fazer, inclusive ideias, né? Para a gente melhorar e colocar mais coisas para servir o próximo. Então, é um apelo que eu faço para vocês e digo, vale a pena. E nesse momento da pandemia, Serginho, eu queria fazer um outro apelo. Nós estamos ainda, na quarta-feira passada, nós fizemos um trabalho reduzido, não deu para fazer o culto por causa da aglomeração, então não deu para oferecer para eles o espaço para banho, nada disso. Nós fizemos a entrega de marmitas já prontas
pedindo para eles não comerem aqui todos aglomerados em outros lugares. Os irmãos ficaram orientando a necessidade. Nós distribuímos sabão para eles lavarem as mãos. Nós orientamos muito para que eles procurem os lugares onde tem água corrente e lavem as mãos várias vezes ao dia. Foi um trabalho de conscientização e entrega dessas marmitas. Eu confesso que não sei como que vai ser nessa quarta-feira. Se nós vamos conseguir ter as doações, se nós temos patrocinadores, né, queridos, que têm mantido essa parte de alimentação. Né, e agradeço aqui de público a vocês sabem quem são, por aquilo que vocês têm feito. Então, como a gente não sabe como vai ficar, Serginho, eu queria fazer um apelo para todo mundo que está ouvindo, assim, faça um pouquinho mais de comida e procure ter na sua casa marmitas e um garfo descartável. Porque eu acredito que a gente já está sabendo, Serginho, de algumas entidades que costumavam fornecer alimento, estão parando. E a gente sabe só de um lugar que vai fornecer apenas para as pessoas em situação de rua, mas nós temos na cidade pessoas que não são de situação de rua, mas que são miseráveis mesmo. Muita necessidade, mesmo no mundo na rua. Que são nossos assistidos, que vêm aqui toda quarta-feira. Tem casa para morar, mas não tem comida. Então, eu acho que essas pessoas vão começar a bater nas casas e pedir comida. Então, o apelo que eu faço é um pouco que a gente pode fazer. Mas se cada um fizer uma quantidade de um prato, uma marmita, não precisa ter coisa chique nem nada disso, um arroz, feijão, um ovo, que seja, né? Proteína, carboidrato, ferro, e não negar de entregar isso se alguém bater na sua porta. Entregue, sorria, né? E fale que você está orando por ele. Fala para ele se cuidar, tem um pedacinho de sabão, dá um sabão para ele, fala, lave as mãos, o álcool gel está difícil de achar, mas um sabão, lave várias vezes ao dia, mostre que você se importa com ele, porque assim a gente está levando Deus para essas pessoas. E lembrando que Deus, como o Léo falou no começo, né, Deus escolheu não habitar em construções, e é verdade, Deus escolheu habitar em nós, habitar na sua igreja enquanto um corpo vivo, não... Do mesmo jeito, Deus escolheu ser servido e Deus escolheu ser amado por nós na vida do próximo. Ele escolheu assim. Então, que a gente possa fazer isso. Roberto, só para a gente fechar, o texto que a gente leu na conversa dizia, você que quer ser o primeiro, a ideia do Megas, você que quer ser grande, não no sentido social, cultural de alguém que tem poder, que tem a imagem social, mas alguém que é grande como Jesus quer. Essa ideia de grandiosidade de Cristo, né? E ele vai dizer, sejam escravos de todos, servo de todos. Você diria que as pessoas, e você pode falar, talvez difícil falar de outras pessoas, mas de você, que esse exercício de começar a se conectar com essas pessoas, dessa maneira, como alguém que, não só na quarta-feira, mas eu sei que em muitos outros casos, cede um pouco da liberdade, podia estar fazendo qualquer outra coisa, para servi-los, tornou você alguém melhor? Sim. Com certeza. Transformou você? Me transformou. Hoje eu olho o mundo de um outro jeito. Eu olho para as pessoas de um outro jeito. Eu me sinto mais humana, né? E isso tem sido maravilhoso. Eu tenho muito para aprender ainda, Sérgio. Muito, muito, muito. Mas eu me sinto transformada, sim, de uma forma prática. Pessoal, fica aí o convite, então, da Roberta. E um apelo dessa igreja, para que você... Nesse momento difícil, imagina, se está difícil para todo mundo, né? Mas imagina para as pessoas numa situação onde não há comida em casa. Se você tem um pouquinho a mais na sua casa, faça isso. Olhe na sua rua, de repente tem gente na rua, tem gente que você percebe que é necessitada, que precisa de alguma coisa. Então, o desejo dessa igreja é que você exercite esse serviço de conexão com o outro, para essas pessoas que não têm nada para te dar em troca, mas porque Jesus chamou você para fazer. E vou te dizer, mensagem da Roberta, é transformador ter esse encontro, que você conecte com essas pessoas. Roberta, brigadíssimo. Eu que agradeço, pela entrevista, por tudo. Não vou te dar um abraço, porque, né, melhor não. Pessoal, vamos partir para a nossa parte final? Pedrinho vai fazer um corte para cá, Pedrinho? Estou aqui já. Quero convidar vocês para um momento de oração, para que nós façamos uma oração ao Senhor. Esse geralmente seria um momento no nosso culto, isso é, quando nós tocaríamos mais um louvor e teríamos então um momento de contribuição.
aqui seria o momento onde nós chamaríamos você que compreende o que é a missão de Jesus, da necessidade de denunciar o Evangelho, que por meio da pregação é que Jesus tem agido no mundo, salvado pessoas, encontrado pessoas, e que nesse momento você possa compreender que nada é mais importante do que trazer às pessoas uma esperança, algo a que se agarrar para a vida, algo que transcenda o mundo material. Há muito sofrimento, há muita coisa acontecendo que nos traz tristeza, que nos faz mal, mas que se nós pudermos anunciar Cristo Jesus às pessoas, que elas tenham um encontro verdadeiro com esse Senhor, nós, os que cremos, sabemos que isso é transformador, que por meio dessa fé elas podem ser levadas a uma nova vida. Para que isso continue acontecendo, a sua contribuição é muito importante. Você que entende sobre generosidade, para a missão de Jesus, vai ter projetado na sua tela agora os nossos dados bancários. Isso é aquilo que você pode estar fazendo nesse momento, como você não pode trazer a sua doação fisicamente, a sua contribuição fisicamente, você pode fazer isso por meio das nossas contas. Você está vendo aí projetado para você todos os nossos dados bancários, tira um print, salva, você que está no grupo da igreja, depois a gente vai enviar tudo isso. É muito importante que continuemos fazendo a missão de Jesus nesse momento. Partindo para a nossa parte final, eu quero orar com você, agradecer pela tua presença nessa live e por você que vai assistir essa gravação depois. Façamos essa oração junto, tendo essa palavra. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado porque nós pudemos cantar ao Senhor, que prazeroso foi poder louvar o Senhor hoje, nesse momento difícil que todos estamos passando, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado, Senhor, por esse momento de conversa, de compartilhar o Teu Evangelho, esse desejo que o Senhor tem para a nossa vida, de vivermos uma vida a qual o Senhor viveu, andarmos nos Seus passos, seguimos aquilo que o Senhor fez. Obrigado pela oportunidade, pela clareza de poder enxergar isso. Nos ajuda a ter olhos e coração aberto para conectar-se com os outros, para olhando para as outras pessoas, à nossa volta, os necessitados, os nossos irmãos e irmãs, para tudo que está acontecendo no nosso mundo, poder se conectar com outras pessoas, Senhor, de maneira que não desejemos nada em troca, que não façamos isso como quem quer alguma coisa, ou de maneira egoísta, como quem deseja algo de si mesmo, ou ainda, Senhor, por uma obrigação, que isso possa nascer de um coração que nasceu em Jesus e que sabe que o Senhor fez isso por nós, que não tínhamos nada, mas que se conectou a nós por causa de um grande amor. O Senhor nos chama a essa vida. Oramos, Senhor, por esse momento difícil da pandemia no mundo, por cada nação, família, povo, por cada igreja cristã que tem anunciado o Teu Evangelho, por cada sofrimento humano, para que encontrem conforto, para que o Senhor possa confortar as famílias dos falecidos, Senhor, para que o Senhor proteja e guarde as pessoas que estão em evidência no grupo de risco, para que o Senhor dê coragem contínua para esse grupo de pessoas, do grupo da saúde, que estão na linha de frente dos trabalhos, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude nesse momento. Esse é o nosso desejo, Senhor. Nos concede esperança e fé, para perceber que o Senhor é grandioso. E que esses sofrimentos, que essas sanções, que essas dificuldades que estão acontecendo e ainda virão, sirvam a nós, Senhor, de alguma forma, porque estão acontecendo, que sirvam para nos conectar mais ao Senhor, nos trazer mais perto do Senhor, encontrar no Senhor o refúgio, encontrar no Senhor a saída de esperança, de coragem. Que o Senhor fale profundamente conosco nesse momento. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Foi um prazer estar com você nessa noite, foi um prazer poder ter esse bate-papo, foi um prazer poder ouvir a Roberta e a Roberta conversar com vocês e ter esse momento. Foi um prazer a nossa equipe de louvor poder cantar para vocês, o Léo, o Carlos, a Marcela, o Pedrinho aqui está correndo de um lado para o outro, operando 3 câmeras, dando pirueta e colocando de volta a transmissão. Valeu, Pedrinho, obrigado demais, pessoal. Recado importante para você que nos acompanha agora, não desliga ainda. Todo final de culto a gente tem aquele momento importante, um momento muito importante desse culto, que chama pipoca. Você sabe disso. Mas não é por causa da pipoca, apesar da pipoca ser sensacional. Você deve estar com saudade, mas não é por causa disso. É importante porque é um momento de conversa, onde você tem a oportunidade de conectar a outras pessoas, viver essa vida junto com elas, se compartilhar uns aos outros, poder viver juntos, unidos. Pois é, como não é possível que a gente faça um pós-culto com pipoca,
mas é possível que a gente faça um pós-culto, onde você possa conversar. O pastor Ricardo não está aqui nessa noite porque está um pouco resfriado. O pastor Ricardo não está com coronavírus. Achamos que não. Mas aparentemente não está com coronavírus, mas com um resfriado, não se preocupe. Ou se preocupe, manda uma mensagem de carinho, também pode. Mas ele está bem. Assim que essa live acabar, assim que a gente encerrar a transmissão aqui pela igreja, o pastor Ricardo vai estar abrindo uma live lá no escritório dele, lá na casa dele, para você poder conversar, para você poder ter esse bate-papo pelo chat do Facebook. Desligando essa live, dá um refresh aí na sua tela, dá um F5 no seu notebook, no seu computador, dá um refresh no seu celular, atualiza a página, que você vai encontrar uma transmissão ao vivo com o pastor Ricardo esperando vocês para um chat de conversa, agora no encerramento desse culto. É o nosso pós-culto, um momento de comunhão e dividir a vida. Recado final também, segunda-feira amanhã às 8 da noite e quinta-feira às 20 horas, estamos ao vivo, transmitindo para poder ter de novo uma conversa com vocês, com temas bíblicos e conversa sobre o que tem acontecido no mundo. É muito importante que você participe disso. Segunda-feira às 20 horas, quinta-feira às 20 horas. Foi um prazer estar com vocês, Deus abençoe grandemente por vocês terem permanecido até aqui, e você que está assistindo essa gravação, que Deus possa até alcançar a sua vida também. Deus abençoe, pessoal, boa noite e fiquem com Deus.